Na experiência que vocês tiveram, né, tanto na Alelo, na Bradesco, a experiência que vocês vêm tendo dentro das empresas em utilizar de diferentes formas a inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário, como também no que vocês vivenciaram ou viram no mercado, vamos começar falando já direto de quais são os maiores desafios que estão sendo enfrentados para conseguir implementar isso para os clientes, trazendo de que forma que vocês superaram isso, né? Ou viram a forma de superar. O principal ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala de uma tecnologia que responde de uma forma imediata, na qual ele responde às entradas que o usuário fornece, acho que o principal desafio é a mecanização do processo. Eu acho que é chegar num ponto em que o cliente, que o usuário, ele consiga entender que existe sim uma inteligência artificial, mas que aquilo não pode romper uma necessidade humana. Eu trabalhei num banco muito tempo, meu primeiro num estágio. Na época eu não entendia muito bem o que estava escrito na parede, mas hoje eu acho que faz todo sentido. Eu não vou lembrar exatamente da frase, mas era o seguinte: somos pessoas que servem pessoas. Ao final de toda a comutação eletrônica, ao final de todo o dado bancário transacionado, ainda é uma situação irreversível e irredutível de pessoas servindo pessoas. Então, por mais que a gente coloque a inteligência artificial para você fornecer serviços, fornecer o atendimento necessário, a gente não pode perder o lado humano das coisas. Existem algumas situações em que essa humanização ela é mais aflorada e mais necessária. E em determinados momentos, essa humanização ela reflete até, por exemplo, no sotaque da URA. Em acho que algumas empresas do país já consegue colocar o sotaque na hora para justamente ficar mais próximo. O brasileiro, por si só, é um povo que exige esse calor humano, que exige essa proximidade. Ele sabe, no final das contas, que é um computador conversando com ele. Até quando você liga para alguma central e você vê, peraí que eu vou procurar o seu dado. Você escuta aquele barulhinho do teclado. Fingindo que alguém está procurando. Não vou cair nessa, né, cara? Mas ter essa proximidade eu acho que é importante. A barreira entre o que é dado, entre o que é mecanizado e o que é humano. Eu acho que esse foi o principal desafio. Eu acho que estar perto do cliente para você poder co-criar e poder entender que essa jornada precisa ter a visão das emoções do cliente, eu acho que é o grande ponto. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E aí eu acho que esse é o ponto que a gente tem que estar bem equilibrado. Eu acho que complementando até, dando um spoiler para vocês, que a gente já estava com o papo aquecido ali nos bastidores, né? A gente já estava conversando sobre isso até antecipadamente. E aí eu trago alguns cenários também que o Daniel encontra hoje, né? Pensando em Alelo, acho que o desafio vai além, né? Porque ele tem diferentes públicos que ele pensa, né? Em como é que ele consegue fazer essa ativação com inteligência artificial, facilitar a vida de todos. Então, só fazendo essa provocação, né, sobre esses públicos, ele lida com estabelecimentos comerciais, ele lida com o público de RH, que é quem faz a contratação do produto dele, né, do serviço, com o cliente final. E eu queria te perguntar como é que você consegue estudar essas soluções pensando em diferentes públicos e como que eles recebem essas novidades, porque o cliente deve ter um perfil, o RH outro, estabelecimento dependendo da magnitude dele. Então a gente pode estar falando com um grande estabelecimento como o McDonald's ou com o Zezinho da esquina que está vendendo um pastel ali por R$5. Então a gente tem diferentes cenários que trazem diferentes desafios hoje, né, Daniel? Eu acho que a questão do design, principalmente nessa questão da IA, é quando você consegue colocar o desenho da jornada na frente da inteligência artificial. Quando você consegue entender que cada cliente, que cada perfil da persona que você vai trabalhar junto tem uma necessidade diferente. Quando eu olho esses três públicos, o RH, o consumidor com cartão e o estabelecimento comercial, tem um ponto em comum entre eles. E aí, identificar esse ponto comum, como é que a inteligência artificial vai atuar nesse momento? E está bem perto. Em alguns momentos, a minha inteligência artificial vai conversar muito mais com o consumidor, porque se trata de situações operacionais, como desbloqueio, uma consulta de saldo, extrato, uma troca de senha. Mas quando eu falo com o RH que vai contratar o serviço, aí o caldo engrossa. Porque eu não posso ser tão processual, tão mecanizado. Eu preciso ter um relacionamento para justamente entender. A questão da negociação, eu acho que é um dos pontos, inclusive, que a IA vai evoluir. Como é que eu consigo tomar decisões com a inteligência artificial a meu favor? Mas ainda hoje, essa tomada de decisão, ainda além do lado racional,
existe um ponto emocional muito forte que a IA ainda não consegue nos dar. Então esse relacionamento tem que ser muito próximo, mas ao mesmo tempo dosar. E com o estabelecimento comercial a mesma coisa. Você comentou, o McDonald's. Cara, é um gigante. Ele vai se relacionar de alguma forma. Agora, a padaria do seu Zé, que tá lá, que ele vende os pingados dele, vende o pão na chapa, cara, daí a inteligência artificial dele tem que conversar de uma forma muito mais natural e de uma forma que se integre a necessidade e a vivência dele. Porque senão a gente vai estar falhando com o consumidor, vai estar falhando com o cliente. Gostaria de trazer o lado da estratégia, né? Porque o que me alegrou muito desse debate é que a gente falou, a gente não vai ser técnico, a gente não vai entrar, né, aqui nas discussões, tipo, como é que você faz tudo isso funcionar. Lá no banco, eu acho que um principal desafio que nós tivemos no começo foi justamente apostar na BIA como um grande potencial, né, como um tema que vai direcionar outras estratégias, né? Então a BIA, ela nasceu lá em 2015 numa parceria com a IBM, incubada aqui pelo Inovabra, então tem um histórico e uma agenda evolutiva, mas o primeiro desafio que ela venceu, o primeiro desafio que nós vencemos nesse sentido de implementação da IA foi justamente, tá bom, vamos testar a hipótese, vamos investir, colocar gente em torno, né, das soluções, e aí sim os desafios técnicos foram vencidos, né, com capacidade dos times, né, com toda a resiliência ali, persistência, até porque no banco tudo é complexo, né, se você pegar, né, milhões de clientes, milhares de produtos. Então a primeira decisão foi, vamos apostar na BIA. A segunda decisão, vamos começar a ensinar ela, né, a assistir o funcionário. Então quais são, como que o banco funciona, que tipo de assistência que ela pode dar para aquele funcionário atender melhor o cliente que está na ponta. E aí depois vem outras decisões do tipo, como é que ela vai assistir esse cliente. Aí lá na frente vai ser como é que ela se integra com outros canais. Então, essa agenda evolutiva, para mim, foi um dos principais desafios. E aí essa tomada de decisão, ela também retroalimenta, ela também gera informações para a gente continuar tomando decisões e ela evoluir. E aí no aspecto de interface com o cliente, no futuro, inclusive, a tendência é que ela seja cada vez mais uma das principais portas de atendimento ali para o cliente. Queria aproveitar a curiosidade e perguntar quais foram os maiores marcos assim, de evolução da BIA nos últimos tempos. Eu acho que um marco interessante foi ali, né, de 19 para 20, quando a gente resolveu escalar ela. Escalar no sentido de ela vai estar dentro do canal, o cliente vai conseguir falar. Então, assumir o risco, inclusive, de ela dar uma resposta, às vezes imprecisa, incompleta, mas a gente também, dentro desses marcos, a gente colocou que a BIA nunca vai substituir o atendimento humano. Uhum. Então, ela assiste o cliente até o ponto, né, de, se for o caso, iniciar a conversa com o especialista e tudo. Então, em 2020, ali foi um grande marco. E agora, o próximo marco é justamente a BIA 3.0, sendo, né, até usando a internet, a inteligência artificial generativa e por aí vai. E eu acho que um marco, esse ano tem um marco importante também, que é justamente o volume. Se você pegar de usuários, a gente tem 70 milhões de clientes e a BIA já tem mais de 7 milhões de usuários. Caramba. 10% do público já usa. Então, esse também é um marco importante. E até o número de interações. Se não me engano, a gente já passou de 2 bilhões de interações com ela. Pensando no conhecer o teu público ali de um momento de oferta, a gente sabe que tem um momento que está na agência, um momento que está com o próprio bancário ali atendendo. Como é que vocês hoje enxergam a inteligência artificial nesse momento de atendimento ao cliente? Como é que vocês conseguem hoje ser mais assertivos e propositivos, pensando ali na exclusividade de ter um ser humano com as particularidades ali em cada momento? A gente tem uma ferramenta que envolve inteligência artificial e não está no contexto da BIA, que é uma ferramenta de Libras. Então, assim, tem um atendimento a Libras usando inteligência artificial para comunicar com o cliente que tem uma necessidade específica. Então, um pouco do que o Akira falou, assim, o país é muito diverso e a gente tem inúmeras necessidades e, né, o Bradesco atende todas as populações, inclusive até a população ribeirinha, no meio de uma agência barco. Como que a gente usa a inteligência artificial nesse contexto todo?
você tem uma camada de segurança que usa inteligência artificial. Você tem uma camada de dados, inteligência de dados, que cria modelos, que gera insights, que dali vai retroalimentar modelos de crédito, de risco. Tem inteligência artificial. Então, a Bia é um canal, né, e eu talvez não seja nem a melhor pessoa para ficar aqui falando dela. Talvez não sou a melhor pessoa para estar falando dela. Tem pessoas que, inclusive, uma das colegas do Inovabra é uma estudiosa no tema e a gente considera ela a mãe da Bia, assim, por assim dizer. E aí ela dá para dar uma aula sobre Bia e sobre todos os outros casos. Mas olhando a inteligência artificial, pegando o que você comentou e olhando esse cliente que está na ponta, a gente cada vez mais reconhece, né, quais são as necessidades de cada um deles, onde esse cliente está, qual é o comportamento dele, o comportamento digital, o comportamento de uso de canal, se ele vai, né, mais em determinado período ou não do mês. Então a gente tem uma série de indicadores e uma série de painéis, e aí a maioria deles usando inteligência artificial. E aí mais recentemente, num contexto de Open Finance, por exemplo, a gente substituiu alguns painéis de gestão que tinha ali indicadores de onde eu estou dando consentimento, onde eu não estou dando consentimento, por inteligência artificial. Então, a própria ferramenta sendo ali um copiloto de trazer informações para nós, né? Então, tem vários cases, assim. Falando de canais específicos, né, a Kira tinha comentado de que a gente, usando o chatbot, né, esses atendimentos, mas a gente pode utilizar em diferentes canais. Então, como que a gente faz para garantir essa fluidez, dependendo do canal? Como que é um pouco de se adaptar de acordo com isso, a inteligência artificial? Tem diferença dependendo de onde ela está sendo aplicada ali nesse atendimento? Eu acho que tem, e eu acho que depende muito da entrada de informações. Quando a gente vai utilizar a inteligência artificial, acho que o grande ponto, acho que o grande X ali para que ela possa ser efetiva nos diferentes canais é quando eu consigo capturar diferentes dados e diferentes informações para poder dar a resposta necessária. A IA, a inteligência artificial, nada mais é do que eu responder de uma forma imediata essa entrada do cliente. Então, seja em formato de vídeo, que a gente já tem vídeo sendo formatado pela IA, em formato de foto, em formato de música até, já vi algumas montagens. Depende muito da forma como você vai organizar essas informações. E depende muito como designer que atua com a questão da inteligência artificial vai estruturar essa omnicanalidade. Em alguns momentos, essa questão da IA é muito mais forte dentro de uma mesma jornada. Eu acho que atrelar a vivência do cliente, a vivência do usuário, poder aprender com ele e poder prever situações, eu acho que pode ser o pulo do gato. Em determinado momento, se a IA consegue reconhecer esses padrões e consegue já entender que aquele usuário ele pensa de uma forma, a IA consegue dar caminhos mais fluidos, ela consegue encurtar, porque ela vai deduzir. A gente está falando de uma situação que vai pensar em deduzir informações para que, cara, isso aqui é o que o meu usuário está precisando. Dessa forma, o relacionamento pode acontecer de uma forma mais fluida. Ao passo que eu sei o que eu estou querendo, o que o meu cliente quer, e eu consigo me comunicar na linguagem dele, na mesma linha ali, tanto o canal, o emissor e o receptor estão alinhados com relação ao que eu preciso ter, esse relacionamento, essa entrada do atendimento, esse engajamento vai acontecer de uma forma muito mais intensa. E a possibilidade desse mesmo cliente, dentro dessa omnicanalidade, poder trocar de canal ao seu bel prazer, ao que ele entende como necessidade naquele momento, ele vai se sentir confortável em ter essa troca. Ele vai sentir que o banco, que a Alelo, que o McDonald's, que o iPhone, todo mundo consegue conversar com ele de uma forma intensa e de uma forma padronizada entre os diferentes canais. Eu acho que falando também de Alelo, a gente não tem como não citar a questão do multisserviço, né? Porque a IA está vindo com tudo, então pensando em um aplicativo de bem-estar, um aplicativo de controle de alimentação, em diversos setores, né? Então, quando a gente fala de oferecer diversos serviços no mesmo lugar, não tem como a gente não pensar também nessas tendências de como a gente consegue agregar isso tudo com a IA também, né, Daniel? Porque é o seguinte, quando você tem uma plataforma, você tem um serviço, você tem benefícios ali, você prover informações sobre o negócio do estabelecimento comercial, dados de consumo do portador do cartão, ou dados de comportamento com o RH, dar informação é muito bom. O RH poder ter informações, o consumidor saber. Mas o grande lance, que o pulo do gato que a inteligência artificial pode prover, é a interpretação desses dados.
dar o insight, dar a informação que eu preciso. A informação nada mais é do que uma conjunção de dados para que eu possa tomar uma decisão. Dar um tempero, dar um petisco ali da decisão que o RH pode tomar em cima do benefício ofertado, eu acho que é o grande desafio. E a inteligência artificial tem que prover isso. A tomada de decisão ela tem que acontecer de uma forma muito confortável. Só dar informação acontece. Dar a informação com mais uma sugestão, que eu acho que é o ponto em que eu... São outros 500. Exatamente. E a inteligência artificial tem que evoluir para isso. Eu acho que é a conjunção de informações. Quanto mais dados a gente puder ter de uma determinada situação, mais a inteligência artificial, o chatbot e o aplicativo vai poder conversar com esse usuário de igual para igual, naquilo que ele precisa, utilizando o mesmo tom, o mesmo canal para seguir em frente ali com uma necessidade, com o pedido dele. Queria saber, vocês que talvez escutam dos clientes, um pouco de qual que tem sido os feedbacks e percepções, como que está sendo para eles lidar com a inteligência artificial, né, com o que está sendo oferecido para eles. Se vocês têm escutado feedbacks, o que tá vindo até vocês com relação a isso? No caso ali do que a gente tem no dia a dia, eu acho que o feedback que a gente pega é muito pelas métricas que a gente está colhendo com relação aos canais, aos chatbots e tudo mais. Quando a gente fala de alguns frameworks, o Heart, por exemplo, quando a gente fala de engajamento, de adoção, de task success, quando a gente consegue administrar esses números, de alguma forma é um feedback. E a gente consegue ver aonde que o cliente está emperrando dentro dessa jornada. Fazer esse fluxo de inteligência artificial com design é um negócio complicado, não é fácil. Porque você tem que estar associado ao nível de aprendizado, à maturidade do usuário. Você tem que considerar o canal, a viabilidade do canal para você introduzir esse tipo de assunto. Você tem N fatores de mercado, N fatores sociais que acabam interferindo nisso. Mas eu acho que o grande feedback vem por meio dessas métricas desse dia a dia. Obviamente que a gente sempre escuta na central, tá mais fácil, tá mais difícil, esse aplicativo não funciona, esse WhatsApp tá complicado. Quem nunca aqui passou raiva com o WhatsApp de alguma determinada empresa porque você não tem a resposta que você quer ou da forma que você quer. Então eu acho que é importante ter esse dado qualitativo do cliente, esse dado de voz do cliente, mas o dado quantitativo, por meio da performance desses canais, é o que retrata muito o sucesso e o insucesso que você está tendo em determinada situação. Para nós também, né? É importante, inclusive falando da inteligência artificial, é a qualificação da própria resposta, né? Porque às vezes ela dá uma resposta e o feedback já é instantâneo, né? Essa informação foi útil para você? Né? Ajudei de alguma forma? Então esse feedback a gente usa. Além disso, a própria interação do cliente, as formas que ele está ali se comunicando com a inteligência artificial, a gente retroalimenta o backlog do time que vai evoluir em funcionalidades. E tem um aspecto importante que é justamente a gente pegar essa informação e consolidar com outros dados de outros produtos e serviços que às vezes não estão nem associados à inteligência artificial. Então, o que a gente quer colocar lá? Qual produto que é tendência? Qual produto que estão procurando mais? Então, a gente acaba tendo que lidar não só com os dados que a própria inteligência traz na usabilidade dela e as métricas, como o Akira falou, mas também daquilo que a gente está olhando de estratégia do negócio e ver como potencializar aquele canal. Então, isso também é muito importante. Além disso, a gente foi muito afetado, né, no sentido de tudo agora é digital. Né? Então, cada tudo vez é autosserviço, né? Tudo é serviço digital, tudo é autosserviço. E aí você tem perfis diferentes. Um pouco que a gente estava também ali, né? Tem o cliente que vai procurar o autosserviço, tem o cliente que vai procurar, né, o atendimento humano. E aí, como é que você equilibra as coisas? É um pouco também que o Akira trouxe. Não é, às vezes não é nem a bel prazer, às vezes é também a própria necessidade dele ali, em algum determinado momento, procura o canal A, procura o canal B, né, procura o produto A, procura o produto B. Então, tem tudo isso. Hoje a gente já encontra cenários, chega no mercado, não tem nem mais o caixa, né? Tem só o autosserviço, em lojas a mesma coisa. Aí aproveitar esse gancho para te perguntar qual a percepção do banco como um todo sobre oferecer cada vez mais esse autosserviço. Como é que o público está recebendo dele mesmo conseguir executar, se é um pedido que vocês sentem que se adapta a quase todas as necessidades ou se é um nicho muito exclusivo para alguns produtos? Na verdade, tem alguns pontos assim, né? A gente pega, por exemplo, produto de crédito, produto de renegociação. São produtos que a gente percebe que cada vez mais tem um apelo mais digital, né? E que se você pegar, né, tem localidades interior,
né? Ou então o próprio acesso à tecnologia. Então, tem localidades que a gente tem um uso menor dos canais digitais. E a gente está o tempo todo equilibrando essa oferta, essa demanda. Então, o feedback que a gente recebe, principalmente nesse ponto, é que o uso dos canais digitais, 90% das transações que antes eram feitas, às vezes, na agência, hoje 90% das transações já são digitais. Né? O uso de canais. Então, assim, a aceitabilidade é muito alta. Então, óbvio que tem ali um aspecto do consumidor querer ser, né, atendido como era antes, né? Ou, por exemplo, brinquei aqui um pouco o exemplo da minha mãe de 80 anos, que sente falta de ir na agência, né, que sente falta ali do extrato em papel. Esse cliente vai continuar existindo, e a gente até comentou, cara, mas por quanto tempo ainda? Como que isso vai dar esse comportamento? Então, tudo isso a gente tem que ficar estudando o tempo todo. Tem um outro ponto, que é também o aspecto da personalização. Então, a gente usa, de repente, inteligência artificial para perceber qual que é a necessidade daquele cliente específico. Então, assim, manda um push, manda algum modal no próprio aplicativo quando ele logar, ou algum outro modal quando ele loga no eBay. Então, a gente monitora todos os canais e monitora o comportamento, e aí tem todo, né, um ecossistema olhando, né, e sendo até alimentado por inteligência artificial no sentido de tomar as melhores decisões. Então, CRM, as áreas de produto, a própria BIA, todas as áreas elas acabam tendo ali uma função cross, assim, né? Então, nunca é a gente cada vez mais tá olhando, né, a centralidade do cliente, o que ele precisa, de que canal e como que a gente serve ele da melhor forma possível. O lance de usabilidade de UX que a gente leva muito em conta é que usabilidade UX é para tudo e para todos. E eu acho que essa questão da IA dentro dos canais, cara, também tem que ser para tudo e para todos. Apesar de você ter uma curva essa questão da maturidade com pessoas mais jovens, estar mais adeptas à questão da IA, eu acho que, cara, tem que ser para todo mundo. E aí a inteligência artificial tem que se modelar a ponto de responder também às pessoas que têm menos vivência naquilo lá. Até para você facilitar. E aí ele entender. Cara, eu sei que com você eu vou mais devagar. Então vamos de forma bem resolutiva aqui, bem assertiva, para você não errar, tá bom? E aí você vai evoluindo. E aí, conforme você vai, as empresas, os clientes vão se adaptando a essa realidade. Que a gente estava falando ali também. Eu acho que a questão da maturidade digital das pessoas, daqui a um tempo a gente nem vai estar mais falando, porque está todo mundo muito engajado nisso. O Heitor, meu filho, tem 6 anos, ele já tive que dar umas broncas, né? Porque já comprou joguinho sem autorização, já compra foi... com clique, a clássica. Exatamente. Que o pai também vacilou, né? Deixou aberto o negócio lá da loja da Nintendo. Mas tem uma facilidade. E sabe que... E aí veio falar, papai, comprei. Falei, legal, filho, que bom. Mas essa maturidade, essa facilidade, cara, daqui a pouco tá todo mundo já na mesma página. E aí as dificuldades serão nossas, pode ter certeza, que daqui a um tempo a gente vai estar habituado com coisas que a gente não está acostumado. Então, essa curva sempre vai ter e a gente tem que considerar isso. Eu queria trazer um tema um pouco mais delicado agora e direcionado. A gente também tem esse aprendizado do lado de quem quer também, né, cometer uma fraude, então de um hacker. Então, à medida que a tecnologia vai evoluindo, o entendimento do usuário ali, praticante, né, também está evoluindo. Então, eu queria saber a percepção de vocês sobre isso. Como é que a gente consegue trazer essas barreiras, pensando nesse desafio, né, de fraude com o consumidor, dentro da experiência de jornada de vocês, dos produtos de vocês, sem que fique incômodo para a pessoa que está do outro lado, né? Para que a pessoa do outro lado realmente entenda de que algumas barreiras de segurança precisam existir. Então, aquelas intercorrências ao longo da jornada, muitas vezes são para proteção da pessoa, né? Tem um aspecto pessoal importante. A primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial, já tem aqui, acho que foi 2014, por ali, e era num projeto que a gente falava do mercado de cartões, e a gente estava falando de antifraude, falando de redes neurais, de como é que você detecta, né, como é que você mitiga algumas incursões ali, tanto do ponto de vista de fraudar uma operação ou de tentar clonar um cartão. Então, lá atrás, a gente já falava de inteligência artificial, pensando muito na velocidade e na complexidade de você ter múltiplos dados em múltiplos canais,
Justamente você precisa usar tudo aquilo de maneira muito ágil, né? Porque são frações de segundos para você, né, efetivar uma ação. Você não quer passar seu cartão e ficar ali esperando, né? Sendo checado em mil... Então, assim, são milhares de checagens que tem que acontecer a nível de bandeira, portador, aquela transação foi com senha, foi sem senha, hoje em dia por aproximação. Enfim, tem N fatores, e aí além disso você tem o lado do estabelecimento, que é um pouco que a gente está falando aqui com a Kira, você tem o lado da instituição, e além disso você ainda tem ali, né, todo um fluxo financeiro às vezes envolvido que você quer cancelar aquela operação. Então, inteligência artificial nesse contexto já existe, né, há muito tempo. Só que o mais recente, e aí eu tenho um case pessoal, o Bradesco começou a implementar a resposta de aquele Pix que fugiu do seu padrão. Então você faz um Pix ali normalmente de um valor mais baixo para uma determinada pessoa ou para pessoa física, né? Em geral você nunca faz para pessoa jurídica. E aí alguma ação ali, alguma transação que você fez que fugiu desse padrão, ela obviamente vai ter um flag ali e ela vai ser de repente retida para uma análise, né? E aí, uma das coisas que foi implantada recentemente é justamente, você fez esse Pix e ele foi retido, você manda pela BIA a confirmação. Então, todos os dados, né, daquela transação, a BIA pergunta, aciona o cliente fala, essa transação foi realmente? E aí o cliente dá o ok e aí a ação segue o fluxo, né? O Pix é concluído. E eu passei por isso. E eu fui surpreendido porque eu nem sabia que a gente ia fazer isso. Eu fui comprar um eletrônico e aí escolhi, fui lá no web, vou pagar por Pix, que, né, tem uma vantagem, vou pagar por Pix. E aí, seu pagamento está em análise. Olhei, não vi nenhum push, não vi nada, mas aí, questão de segundos depois, veio ali a interação da BIA, eu dei o ok e a transação seguiu. Então, assim, cada vez mais a inteligência artificial vai ajudar a ter uma mitigação de risco nesses contextos, né? E aí você evolui isso, por exemplo, é muito comum hoje em dia a biometria facial. Para a gente colocar uma biometria facial num contexto de abertura de conta ou de validação de uma transação, tem todo um cuidado de qual que é o viés, se aquela inteligência artificial tem viés, não tem viés, se tem assertividade, se não tem assertividade, se tem propensão à fraude, se não tem propensão à fraude. Então, até o cuidado de colocar uma funcionalidade dessa para tornar mais segura para o usuário, ela também tem que ser bem estratégica. Então, leva um tempo para a gente decidir qual que é a melhor solução, qual que vai trazer menor impacto e qual de fato vai servir a necessidade daquele cliente. E saber dosar, né? Porque muitas vezes a gente consegue encontrar, né, nós estudiosos de experiência do usuário, pessoas que desistem às vezes de criar uma conta porque tem muitos passos, por exemplo, né? Então, a dosagem no final do dia é tudo, a análise, dosagem, escutar o cliente para chegar nesse denominador. E tem os dois lados também, né, da inteligência artificial. Por exemplo, às vezes eu faço algumas transações, né, no digital que eu vejo como que ele aprovou isso, como ele sabe que sou eu, não é? Então ele já tem algumas coisas ali que na verdade até diminuíram os meus passos. Então tem também esse lado de que justamente com a inteligência ele já aprovou, não, é seguro, dá pra fazer, pode instalar aqui. Então tem os dois lados aí que também às vezes ajuda. É nada pior do que você começar uma jornada truncada. Nada pior do que você colocar um monte de step pra tirar. Eu tive a chance de trabalhar agora recentemente nesses últimos 6 anos aí com questão de usabilidade. Eu fiquei muito na parte legal do negócio. Qual que é a parte legal do negócio? É criar o fluxo, é criar a jornada, é criar aquela tela bonita, aquela lógica. Mas eu também trabalhei na área de produtos. E eu acho que um grande ponto que a gente tem que considerar aqui é quando a gente vai criar qualquer usabilidade, a gente poder negociar os riscos do negócio. Eu acho que é um ponto fundamental. Eu trabalhei numa seguradora em que muita parte da regulamentação exigia que a gente tomasse algumas ações. E a gente sabia que era ruim para o usuário. A gente sabia que não ia ficar bonito. A gente sabia que ia dificultar você aprovar um determinado exame, mas, cara, era necessário. Quando você tem uma visão de negócio, de produto e até de compliance, você consegue entender o porquê daquilo. Pro cara que é designer, eu acho que é um ponto extremamente importante. Um cara que é designer está próximo do negócio, dos números, daquela questão do volume financeiro que eu quero atingir, seja com uma economia, seja com um ganho,
eu acho que favorece ter uma usabilidade que converse melhor e tenha essa questão menos troncado possível. Você chegar no meio termo, cara, tem que ser bom pro cliente, tem que ser bom pro usuário, considerando todas as fases de validação. Mas, cara, ninguém tá trabalhando aqui na Disneylândia, né? Isso aqui é trabalho e tá todo mundo aqui querendo ganhar dinheiro pra você e pro acionista. Trabalho com concorrência, Exatamente. né? Você tem um concorrente no seu cangote, fazendo coisas que... muitas vezes a gente até pensa, pô, mas o concorrente assumiu o risco. Eu falei, pô, mas ele é ele, nós é nós, cara, é diferente. Vai se jogar na ponte porque tá todo mundo se jogando. Então, acho que esse é o grande ponto. Aí a dica, né? Tá perto da regra de negócio, lê a legislação de forma aprofundada. Eu acho que dá um embasamento pro UX dessa usabilidade muito mais profunda. Esse desk research em cima disso é fundamental, cara. E pegando o gancho de legislação, não é tanto na inteligência artificial, mas eu também tive uma experiência de fazer um projeto em outro país, né? Então, para Portugal, que tem uma legislação dentro do setor financeiro que era como se fosse tesouro direto. Então, a gente estava pensando, vamos pensar nessa nova jornada de como comprar, que não existia ainda a opção digital. Como eu faço isso de forma digital? E aí, na legislação, tinha lá que precisava entregar para o governo o papel mesmo. Quando você compra, você tinha o título. Então, tinha que ter. Você tinha que entregar um título, tinha que ter algumas coisas. Então, a gente fez toda uma jornada digital, onde, no momento que tinha alguns títulos, a pessoa tinha que ir até a loja, imprimir o título para ficar anexado no documento regulatório, né? Eu ia perguntar isso, se tem que ser físico, não pode ser esse ticket digital, por exemplo. E a gente tentou levar para o digital, só que a regulamentação obrigava a ser físico. Então, tinha alguns documentos que hoje a gente tem documento que eu não tenho físico. Às vezes eu tenho um documento, a minha conta comprovante de residência, né? A minha conta de luz eu não tenho. Eu tenho ele digital. E dentro desse processo, a regulamentação forçava que... Então, se você tem digital, você pode manda pelo aplicativo para agilizar o atendimento, ele pega ali automático o endereço, né? Enfim, tinha tecnologia de ACR para ler quando era físico, outras coisas, mas chegando na loja ele tinha que imprimir para ficar anexado para o governo poder fazer. Então, tem umas questões de regulamentação que aí também tem um ponto de, não, cara, isso não é possível. Qual é o risco? Quanto que o governo lê todas as coisas? Eu vou imprimir de todos os pontos? A gente abre aqui pelo menos 40 contas por dia com relação a isso, guarda por 4 anos. Pô, quando o governo vier, eu imprimo. Não é possível que eu vou ter que ficar imprimindo e fazendo algumas coisas. Enquanto isso, vamos conversar sobre isso, né, governo? Tipo assim, não faz sentido essa regulamentação, né? E aí, você pode até utilizar a inteligência artificial para trabalhar essa necessidade. Dentro dessa seguradora, por exemplo, tinha um campo de proposta lá, precisava ter nome da mãe, algumas informações que, enquanto o risco, a seguradora falou assim, não, eu não vou pedir agora porque vai atrapalhar. Beleza. A partir do momento que, qual que é o tamanho do rombo que a gente pode causar se eu não pegar essa informação e se a SUSEP chegar aqui e dar uma fiscalizada? Vai ser de tantos milhões. Tá bom, é um risco que a gente vai assumir? Como é que eu chamo a inteligência artificial, e aí foi o serviço criado, para pegar esse dado, eu poder ir num birô de informações, eu pego o nome... Eu valido e depois eu chego no cliente por meio de WhatsApp, aplicativo. Cara, o nome da sua mãe é esse mesmo? Você consegue me mandar um documento que comprove tudo para eu fazer o bate? Acabou. A inteligência artificial conseguiu contribuir para essa situação. Então, ser o mais resolutivo possível, mas seguindo os caminhos aí que a tecnologia dispõe também. Eu acho que isso aquece outro assunto também, que é que hoje a gente consegue, através dos dados, ter muitas informações sobre todo mundo o tempo todo, né? Não é novidade que o Uber sabe onde é a sua casa, onde você trabalha, o 99, né? Enfim, a nossa vida inteira, o banco sabe, o Alelo sabe minhas práticas diárias e até onde a gente consegue ir, né, com esses dados, porque os dados são contidos, né? Então a gente poderia ter uma interpretação 100%, quase que personificar alguém através daqueles dados, né? E não fazemos isso por causa de LGPD, respeito ao usuário e tudo mais. Então, acho que também a inteligência artificial, a gente está num momento que todo mundo já sabe que é quase sem limites. A gente consegue aplicar para fazer inúmeras coisas, desde um preditivo de um exame até, enfim, manter uma pessoa viva por mais tempo. E aí, enfim, não tem limite, né? Mas até onde vale a pena a gente ir realmente aplicar e o que a gente vai apresentar para o nosso usuário no final do dia. Então, a gente entende que a tecnologia traz muitas opções, mas eu entendo que a gente está no momento, a minha interpretação é que hoje estamos no momento ainda sentindo o que vale a pena ser apresentado e o que ainda não é o momento. Esse contexto a gente viu muito, até pegando o que o Akira também comentou, da abertura de contas, né? Então, assim, a gente tem, pegando, né, também o ponto da Carol,
o Brasil tem a legislação de conheça seu cliente, você tem algumas políticas ali de prevenção e lavagem de dinheiro, se a pessoa é politicamente exposta. Então tem uma série de requisitos que a gente precisa ter para, né, ter ali a certeza daquele cliente, além de que ele mesmo não é um documento falso, além de toda a checagem e verificação de garantir que aquela pessoa é ela mesma, você tem também as checagens do tipo... será que tem ali algum outro aspecto que impede ela ter um relacionamento com o banco? E aí a inteligência artificial começou a ajudar, principalmente no momento de boom de contas digitais, de acelerar essa jornada, né, de você capturar menos dados do cliente e às vezes até diminuir o custo de aquisição desse cliente, né, além de ser digital, você não ter tanto documento físico, você não ter tanto processo de digitalização, de guarda e tal. Você faz uma consulta num birô, faz uma validação por workflow e usa algum tema de biometria, alguma coisa que justamente amarra tudo isso. Então, normalmente, processo de abertura de contas digitais de qualquer banco, hoje já segue essa esteira. Até um tempo atrás era ir na agência, dar o documento, aí a pessoa tinha que ir lá, escanear, aí guardar, imprimir, pedir para a pessoa assinar. Tirar xerox de todos os documentos, certidão de nascimento. O caos. Né? E aí depois você tinha que ter a guarda, isso depois, mas eu não abri essa conta, eu não contratei esse produto. Tá? Hoje em dia, com o digital, esse rastro, o que a gente estava falando do dado, né, que você falou, o Google hoje sabe mais de você do que você mesmo. Né? Outro dia um colega falou, os dados são o novo petróleo. Aí o outro complementou, falou, não, na verdade eu gostei de uma analogia melhor. O dado é tipo urânio. Né, você enriquece, mas aquilo pode ser para virar energia ou pode de repente virar algo tóxico. Para mim o dado é justamente aquela poeira digital, né, aquele poeira de ouro, né, que você está ali, né, você está deixando um pozinho de ouro em cada traço, cada coisa que você faz. Tem empresas que vão consolidar aquilo e modelar ou tirar o melhor do valor com uma fatia só. Tem empresa que vai precisar de um montante maior de dados. E aí no contexto financeiro a parte mais legal é justamente o Open Finance, né, que aí você tem esse compartilhamento desse dado. E aí a inteligência artificial entra justamente para analisar esse dado e gerar insight, e gerar oferta contextualizada, e gerar segurança e por aí vai. E será que vocês têm um exemplo para falar um pouco sobre... A gente está falando agora da inteligência gerar insight, né? Então, da inteligência artificial gerando dados e informações que são usados nessa tomada de decisão. Em específico aqui falando também, talvez entrando dentro do processo, né? Processo de construir a experiência, de mudar com relação a isso. Queria que vocês contassem um pouco um exemplo, um caso que vocês conhecem de terem utilizado essa inteligência artificial para antecipar essas necessidades. Acho que eu vou colaborar aqui com a Kira, contando aquela história do posto que a gente estava conversando antes, gente. Eu tenho um vale gasolina da Alelo que, por acaso, eu uso além de gasolina, né? Eu também uso na loja do posto. E em um belo dia eu fiz uma compra no posto antes de utilizar, de fato, para pagar a gasolina. E aí o aplicativo, tem alguma coisa de errada. A Marcela nunca fez isso. Então vou bloquear e vou dar um trabalhinho aqui para ela para ver se aconteceu alguma coisa. Correto? E aí eu entrei em contato com a Alelo ali, através de autosserviço, consegui solucionar. Numa próxima vez, num próximo momento, eu já fiz a mesma coisa, falando, vamos ver o que vai acontecer. Se eu vou ser bloqueada de novo e já fico alerta para fazer esse desbloqueio, ou se ele já aprendeu que a minha prática é essa. Eu posso querer comprar alguma coisa na loja e utilizar o mesmo cartão 2 vezes, supostamente no mesmo estabelecimento. E assim foi feito, né? Eu utilizei de novo, fiz o mesmo caminho, nessa segunda vez não houve mais o bloqueio. Já foi esse aprendizado, né, Daniel? Quando você consegue colocar o comportamento estabelecido e tendo o aprendizado por parte da inteligência artificial, eu acho que isso favorece a criar essa jornada de uma forma mais fluida. Quando a gente vai desenvolver essa usabilidade, quando a gente reúne o time para desenvolver uma determinada solução, uma coisa muito importante que a gente tem que considerar é que a inteligência artificial ela não é o fim, ela não é o objetivo. A inteligência artificial ela tem que ser um meio por onde aquela solução vai ter que ser resolvida. Eu quero resolver o problema do cliente. Eu não quero determinar qual tecnologia eu vou utilizar para resolver o problema do cliente. Independentemente se com IA ou sem IA, eu acho que a gente tem que entender que a inteligência ela funciona como uma ferramenta. Essa ferramenta funciona com dados. É o que a gente tem falado aqui, acho que foi a tônica da conversa até então. Quanto mais informações eu tenho sobre esse determinado usuário, mais a tomada de decisão da IA vai favorecer desenhar essa jornada de uma forma mais fluida. A partir do momento que eu dou insumos, eu dou deduções
para que a IA consiga entender o cenário em que o cliente está inserido, acontece de uma forma natural. E aí a fricção que tem que ser diminuída aí, automaticamente você acaba tirando ela do caminho do usuário. É uma linha muito tênue, porque você desenhar essa jornada e você considerar que tem um mecanismo que pode te ajudar, é uma situação nova para muita gente. Em determinados momentos a gente tem que lembrar, lembra que a gente tem um chatbot que pode resolver o nosso BO aqui, cara. O aplicativo pode entrar dentro do negócio, ele pode estar conversando com a URA da central de atendimento, quando ele logar no portal, essa inteligência pode dar deduções, pode dar caminhos facilitados. Então essa identificação de processos, ela faz com que essa jornada aconteça de uma forma intencional, mais bem desenhada. O que você relata dessa questão do cartão, de você passar 2 vezes, depois dar o erro e tudo mais, tem um viés muito forte de processo, de compliance, de segurança de informação. O que a gente tem que buscar é justamente como a inteligência artificial te informa sobre isso, como ela te deixa segura, como ela te deixa mais bem preparada para um próximo step, uma próxima jornada. Considerando que a Alelo consegue fazer essa leitura, eu já vou considerar em outros pontos da jornada. O onboarding, por exemplo, a questão da compra, a questão do desbloqueio, tudo isso a gente consegue colocar IA. Porém, ela não vai ser resolutiva se eu não estiver resolvendo um problema ou não estiver dando a sensação de segurança para o usuário. Trazendo um outro aspecto dessa questão do uso dos dados e de definir a experiência, eu tive o privilégio de trabalhar no começo da transformação digital do banco. E aí, quando eu falo pelo começo da transformação digital, obviamente que a gente já usava métodos ágeis, a gente já tinha ali uma cultura mais data-driven, mas um ponto que toca nisso tudo que a gente está falando, na hora de desenvolver a solução, é o pensamento front-to-back. Qual a necessidade do cliente que eu vou resolver, e aí como que a tecnologia suporta isso, e a tecnologia a gente já envolve essa cultura de dados, né, de ter uma arquitetura que é flexível, que é reaproveitável, e como o negócio usa isso. E aí a IA, né, e todas as outras funções corporativas que a gente fala, elas estão também o tempo todo validando esse cenário, né, de definição de solução. Então a gente, quando vai desenvolver uma solução, antes disso já vê, mas será que a Bia poderia fazer? Ou será que o canal A já está pronto? Como é que a gente reaproveita isso? Né? Então, nesse contexto, também é importante, né? Esse pensamento de a jornada do cliente que eu quero atender, mas depois a gente, né, pensa no back, né, no que vai vir por trás, e aí as formas de ganhar mais eficiência nesse processo e, se possível, né, sempre pensando com dados e IA junto. E olhando internamente, talvez dentro do processo, e aqui eu vou puxar o processo de design. Vocês já têm utilizado para ajudar na ideação, no teste, na construção da experiência em si? Vocês têm começado a utilizar isso ou como tá também, pensando? O que a gente usa a IA, ela, como eu disse, né, como uma ferramenta, como mais um atributo para desenvolver determinada jornada. Utilizar ela para co-criar com a gente, eu fico um pouco receoso ainda não sei. Mas eu tenho um monte de UX design lá que usa o chat GPT para montar um monte de coisa. Inclusive os UX writers lá adoram usar o GPT para ter sugestão, ter ideia. E beleza, não tem problema, desde que saia um negócio bacana, não tem problema. Eu sou meio um pouco avesso a isso aí ainda, mas estou me adaptando. Eu acho que a gente tem que considerar, dentro do processo de criação, lá quando a gente tem justamente uma situação de dar o retorno para o cliente, eu acho que a usabilidade da inteligência artificial tem que dar ideias, tem que dar insumo e tem que usar como uma ferramenta, como um meio. Eu falei, vou desenhar jornada, eu posso utilizar aqui? Posso, então vamos considerar. Está conectada com os canais, com as fontes de dados que a gente precisa? Não, então vamos trabalhar primeiro. Back to the basics, né? Fazer o básico ali e a inteligência artificial entra com um plus e como um fortalecimento daquela jornada que eu quero provocar de forma intencional.